Você sabia que é fácil fazer isso sozinho? Esta moldura comprada na loja é ruim e as junções estão soltando. É feita de uma madeira de qualidade muito baixa e, bem, é um desperdício de uma boa quantia de dinheiro. Não é preciso ser especialista para criar molduras mais baratas, bonitas e resistentes que essa. Vou provar que qualquer um pode fazer. Mostrarei cada passo, escolha e informações para você ter confiança em criar suas molduras. Sem detalhes avançados de especialista, sem enrolação e sem termos complicados que tiram sua confiança, só o básico. Então vamos começar. Dividir qualquer projeto em uma série de partes individuais é sempre a maneira mais fácil de começar. E com uma moldura de quadro não é diferente. Você tem dois estilos verticais e dois trilhos horizontais, e onde eles se encontram você tem a junção. Neste caso, temos juntas em meia esquadria. Vou explicar depois as opções de junção, como cortá-las e seus prós e contras. Na parte de trás, cada lado precisa de um rebaixo. Esse rebaixo vai segurar todo o conteúdo da própria moldura no que diz respeito ao conteúdo. Você tem vidro ou acrílico transparente, tem o passepartout, que é usado para criar uma borda e manter a obra de arte afastada do vidro, depois você tem a própria obra de arte. E por fim, um suporte ou fundo. Há um pouco de ferragem, pinos ou presilhas que mantém tudo firme dentro da moldura. E depois, o suporte para pendurar mantém a moldura na parede. Então, vamos tirar isso daqui e falar sobre as diferentes técnicas e opções que estão disponíveis para você. Ao final, vamos comparar o custo de comprar e fazer, além de mostrar como evitar e corrigir erros no processo. Então, como em qualquer construção, o primeiro passo é medir e depois planejar. Não faça uma moldura sem saber exatamente o que vai colocar nela. Pegue a foto ou a obra de arte que você quer emoldurar e então faça a sua moldura sob medida para ela. Minha foto de casamento vai usar este passepartout pré-cortado como borda para ficar bonita e organizada. Você pode comprar esse passepartout em folhas grandes, de cores diferentes, e aí é só cortar no tamanho certo. Corte o contorno usando um estilete. Você também pode usar uma ferramenta especial que faz um chanfro bonito no corte sem precisar das bordas. Mas ela também serve para manter a fotografia afastada do próprio vidro. E agora posso tirar minhas medidas a partir da própria borda. Mas vale a pena observar aqui que é bom adicionar uma pequena margem de folga. E o quanto dessa folga vai depender de quão confiante você está com seu nível de habilidade e quão bem ajustadas estão suas ferramentas. Não sou especialista, mas minhas ferramentas estão ajustadas. Vou acrescentar 2 milímetros de cada lado antes de cortar. Como a moldura mede 700 milímetros por 498 milímetros, vou tentar encaixar uma peça de 704 milímetros por 502 milímetros. E aqui está um erro bem inicial que você pode evitar. Essa medida para a qual estamos cortando não é para a parte interna da moldura aqui, porque tudo vai ficar encaixado por dentro. O rebaixo, então na verdade a medida em si é até os pontos mais distantes do rebaixo, de um lado ao outro e de um lado ao outro. Não se preocupe com isso agora. Vou te mostrar como é fácil quando chegarmos. Antes de cortar, precisamos escolher a madeira. Como este é um vídeo básico, vamos simplificar. Use qualquer madeira que tiver ou conseguir. Se você quiser destacar a madeira ou torná-la um diferencial, então eu sugiro usar madeira de lei, mas isso vai te custar mais caro. Cepile para tons escuros e carvalho para tons claros são as minhas escolhas habituais. Mas a gente pode economizar. Se for cobrir a madeira com verniz ou tinta, use uma opção mais barata, como este pinho que vou usar em algumas construções hoje, vindo de uma cama velha. Mas só saiba que se você fizer isso, o pinho é extremamente macio e pode amassar com muita facilidade, enquanto madeiras como o álamo ou outras madeiras de lei mais baratas recebem tinta muito bem. Mas, sinceramente, não há nada que te impeça de começar com medium density, fiberboard, compensado ou até madeira de palete. Para isso, o importante mesmo é começar a construir, e eu realmente acredito nisso. Vale mencionar aqui que se você não tem as ferramentas maiores para fazer o desdobramento da madeira na sua oficina, existem sites na internet onde você pode comprar a madeira já pronta, cortada e aplainada em todos os lados. Isso significa que ao fazer o pedido, você receberá madeira nas dimensões certas e com os 4 lados retos e perpendiculares. E não ache que não faz marcenaria de verdade por pedir madeira assim.
Isso não é trapaça, é apenas levar em consideração a sua situação específica e trabalhar com ela. E isso está absolutamente certo. Escolhemos a madeira e todas as peças estão aplainadas nas medidas certas para a moldura. Agora precisamos falar sobre encaixes. Acho que 95% das molduras que você vai ver são unidas usando um encaixe em meia esquadria. E para ser sincero, esse também é o meu método preferido. Existem encaixes mais simples e formas diferentes de cortá-los. O encaixe reto une duas peças da moldura em um ângulo de 90 graus. Você pode escolher o estilo shaker ou algo mais sofisticado, além do encaixe meia madeira. Parece um encaixe reto, mas cada peça sobrepõe metade da espessura para ampliar a área de cola e a resistência. Em seguida, o encaixe em mitra, como já discutimos. Dois ângulos de 45 graus se encontram no canto para formar um ângulo total de 90 graus. E já que estamos listando, tem o encaixe de espiga e mortiza, parecido com o que você pode ver nas portas do seu armário em casa. Uma peça tem mortiza e a outra espiga, permitindo o encaixe perfeito. Vou deixar isso de lado porque dá muito trabalho para uma simples moldura. Vamos ver os prós e contras dos três restantes. Juntas simples são fracas, mas fáceis de cortar e ideais para iniciantes. Juntas em meia esquadria são frágeis pela colagem topo a topo, mas têm visual limpo e profissional. O mais importante é que essas juntas fracas podem ser reforçadas facilmente. Falaremos disso em breve. Encaixes meia madeira. Eles parecem uma junta simples, mas estão sobrepostos, e é essa sobreposição que aumenta a área de contato da cola e os torna incrivelmente fortes. Não é preciso seguir pelo reforço, mas, assim como o encaixe de espiga e mortize que vimos antes, eles dão muito mais trabalho do que a junta simples. Então, vamos deixar esses de lado também. Pode confiar, a junta simples, reforçada, fica mais rápida, fácil e resistente. Restam duas opções para a nossa junção. Antes de mostrar como cortá-las, preciso explicar como fazer os rebaixos para segurar as fotos. Então, para as molduras que vamos fazer hoje, vamos ter uma frente mais fina, com a lateral mais profunda. E o próximo passo que precisamos ver é cortar o rebaixo para a arte, o fundo e o vidro se encaixarem. A primeira coisa que você precisa considerar é qual a espessura dos itens que vão ficar dentro da moldura. Isso vai determinar a profundidade mínima que o rebaixo precisa ter, e só para explicar isso um pouco melhor, aqui está o seu rebaixo quando eu falo em profundidade mínima. Você precisa considerar a espessura dos seus itens, mas também precisa deixar um pouco de espaço para colocar os clipes. Para fixar o conteúdo, é preciso madeira suficiente atrás dos clipes para mantê-los no lugar. Essa é a profundidade mínima do rebaixo. Depois, a próxima consideração é quanta profundidade da moldura você realmente quer deixar. Porque isso não deve ser considerado apenas pela estética, mas também pela questão da resistência. Se for fazer isso, recomendo deixar ao menos 5 milímetros na borda frontal do rebaixo. Mas é uma linha tênue, porque se você deixar demais, pode acabar criando sombra sobre o seu trabalho, dependendo de qual parede ele vai ficar. Não se preocupe se deixar mais de 5 milímetros ou não conseguir um rebaixo profundo. Apenas chanfre as bordas e as sombras somem. Essa é a vantagem de fazer suas próprias molduras. Agora, a largura do rebaixo ou o quanto ele entra na própria moldura realmente fica a critério de quem faz. Mas eu sugeriria cortar em torno de 1/3 da espessura da própria moldura. Você tem espaço para o conteúdo e mantém a resistência da moldura. Lembre-se de medir a borda para definir a distância entre os rebaixos. Bem, felizmente, se você for cortar os rebaixos antes de fazer a junção, essa medida não influencia em nada na profundidade que seus rebaixos precisam ter. Ajuste o comprimento da moldura para garantir as medidas corretas. Deixe-me explicar isso com um pouco mais de profundidade com os dois métodos de junção que estamos usando, porque cada um tem pequenas nuances. Enquanto faço este vídeo, tive uma ideia e testarei no final. Posso ensinar a fazer ambos os tipos de moldura sem precisar cortar rebaixo. Sejamos sinceros, para iniciantes com poucas ferramentas, isso pode ser revolucionário se conseguirmos. Mas, por ora, suponha que você tem ferramentas suficientes e pode cortar um rebaixo primeiro.
Vamos usar a junta em meia esquadria. Uma das melhores características dessa junta é que se você cortar o rebaixo antes da montagem, quando a junta for montada, ela esconde o rebaixo. Isso torna muito mais fácil acertar as suas medidas. Então vamos cortar os nossos rebaixos primeiro. E a primeira opção para fazer isso é a serra de bancada. Agora, esse não vai ser um corte completo. Então para isso vamos ter que remover o protetor superior. E do ponto de vista da segurança, isso precisa ser levado em consideração. Mesmo sem um dos principais itens de segurança da serra de bancada, ainda considero essa a melhor opção. Pesquise e decida por si mesmo. Faço o rebaixo na serra de bancada, cortando na profundidade desejada, giro a peça 90 graus e corto novamente. A altura da lâmina e a distância da guia influenciam na precisão dos cortes. Ao fazer os dois cortes, uma tira de madeira é removida, criando o rebaixo. Para melhores resultados, não altere a guia a cada corte de madeira. Faça o primeiro corte em todas as 4 peças da moldura e depois mude a lâmina e faça o segundo corte nas 4 peças novamente. Agora! Uma das maiores vantagens do uso da serra de bancada é que ela é muito mais limpa do que usar uma tupia. Mas eu também vou mostrar o método com a mesa de tupia, e saiba que você também pode fazer isso com uma tupia manual. Basta passar várias vezes de forma superficial com uma fresa reta ou de rebaixo com rolamento. Aprofunde aos poucos até obter o rebaixo. E então, sempre temos que falar sobre a terceira opção, que é usar ferramentas manuais. Este aqui é meu formão Stanley, e vale dizer neste ponto que com ferramentas manuais eu certamente não sou um especialista, mas com um pouco de prática e paciência, esse é o método mais silencioso e barato de fazer o trabalho. E como você pode ver nas imagens, é realmente, seriamente satisfatório. Escolha a ferramenta que combina com você. Ao aprender novas habilidades, ela pode mudar. Com a junta de topo, cortar o rebaixo é bem mais difícil. Primeiro, se você fizer um rebaixo em toda a moldura, ao unir a junta de topo, ele aparecerá na ponta. Assim, há 2 opções. Use a tupia de mesa com marcadores e batente para rebaixo parcial ou cole tudo e use a tupia laminadora, como neste caso. Com uma fresa de rebaixo e um rolamento para cortar o rebaixo depois da montagem, uma coisa a notar com a fresa de rolamento é que você vai precisar depois voltar com o formão para acertar os cantos. Lembre-se de fazer várias passadas rasas com a tupia, sempre contra o giro da ferramenta para manter o controle. Isso vai exigir um pouco mais de matemática para calcular a profundidade do rebaixo e depois voltar para o comprimento que você precisa cortar a moldura no início. Mas é totalmente possível. Vou mostrar que mesmo sem ferramentas grandes, é mais fácil cortar a junção, mas a meia esquadria exige menos esforço e tem menor margem de erro. Então, eu mencionei que você precisa cortar as juntas simples antes de fazer os rebaixos. Agora, vamos falar sobre os métodos de corte para todas essas molduras. Como disse antes, deixei a junta simples nesta equação por sua principal vantagem, a simplicidade. Para iniciantes, parecem fáceis de cortar. Em termos de ferramentas, você pode usar uma serra de meia esquadria, uma serra de bancada com um guia de meia esquadria ou um trenó. Você pode usar sua serra circular com um esquadro de velocidade, ou uma serra manual com um gancho de bancada ou uma caixa de meia esquadria. Todas elas vão fazer o trabalho, mas o que realmente importa aqui é que cada corte que você fizer não seja apenas reto na largura, mas também reto na profundidade. E obviamente com uma serra de meia esquadria ou uma serra de bancada. Tudo depende de como você ajustou a serra após regulá-la. Todos os cortes devem ser retos e a 90 graus ao cortar manualmente. Confesso que meus não ficariam retos, nem com serra circular e esquadro em nenhuma direção. Nesses casos, sugiro aprender a fazer uma base de desbaste para usar o formão manual nos cantos. Você também pode usar isso para ajustar o comprimento das peças, removendo alguns milímetros. Porque o outro elemento vital disso é garantir que os lados opostos sejam idênticos em comprimento e, por fim, que as bordas onde o encaixe reto se encontra também estejam em esquadro. Cortes e lados retos com comprimentos iguais deixam a moldura em esquadro. O mesmo vale para a junta em meia esquadria, mas cortar as juntas geralmente desanima as pessoas.
você pode cortar um ângulo de 45 graus com serrote e ajustar com tábua de desengroço. A única diferença é que você precisa adaptar sua tábua de desengroço só um pouco para funcionar no ângulo de 45 graus. Mas vou dizer que, no geral, cortar isso à mão não vai ser tão amigável para iniciantes. Se você não tiver serra de meia esquadria ou de bancada, use juntas simples por enquanto. Para as minhas, cortei na serra de bancada com o esquadro de meia esquadria. Você pode fazer um trenó especial com batentes de 45 graus. Recomendo isso se for fazer vários quadros, mas não se for apenas 2 ou 3. E se o seu esquadro de meia esquadria estiver bem ajustado, isso vai funcionar perfeitamente bem. E quando eu digo ajustado, quero dizer que o seu esquadro de meia esquadria está perfeito. 45 graus em relação à lâmina da serra de bancada. Mas não só isso, a lâmina da serra precisa estar a 90 graus em relação à mesa da sua serra de bancada, não em relação à placa de inserção. Então, se você consegue cortar juntas simples e juntas de meia esquadria perfeitamente bem, na minha opinião, as juntas de meia esquadria são o melhor caminho a seguir. Vamos levar as peças rebaixadas, a serra de bancada para cortar as meias esquadrias e mostrar como ajustá-las às medidas feitas antes. Certifique-se de medir corretamente no rebaixo, de ponta a ponta, deixando 2 milímetros de folga. Costumo cortar primeiro a da extremidade mais distante da peça para aproveitar ao máximo a madeira. Depois, eu levo essa peça até a moldura ao redor da obra de arte, que é, como sabemos, o tamanho final, e então tiro uma medida referencial a partir dela mesma. Novamente, deixe alguns milímetros de folga. Em seguida, com as marcações feitas, retorno à serra de mesa. Viro a peça para criar o ângulo oposto na outra ponta. Não espere acertar sempre. Em algum momento, você verá ângulos paralelos e questionará o motivo. Faça o segundo corte, deixando espaço, e ajuste até encaixar. Trago a peça da moldura para conferir a primeira linha, faço nova medição e ajusto até ficar satisfeito. Agora essa peça está no tamanho ideal para o outro lado. Não precisa medir, apenas corte outra igual. A forma mais simples de fazer isso é alinhar o primeiro corte na segunda peça e marcar, deixando boa margem de folga. Onde você vai fazer o segundo corte? Aí você corta um pouco maior e vai trazendo de volta comparando com a primeira peça e tirando um pouco de cada vez. Tudo isso é para encaixar perfeitamente. Vou cortar ambos os pares igual. Isso vai me deixar com uma moldura perfeitamente quadrada, nas dimensões exatas, e assim a moldura está cortada. Agora você está pronto para um encaixe a seco, e o encaixe a seco é algo que você deve fazer em toda a construção. É um encaixe sem cola para checar o alinhamento. Como você imagina, a moldura com junta reta é muito fácil de fazer. Use sargentos F, grampos paralelos, grampos de pressão e, basicamente, verifique se está alinhado. Com a moldura em esquadria é um pouco diferente. Tecnicamente, você pode usar um sargento F ou um grampo de pressão. Mas devido ao ângulo em que a junta se encontra, se você aplicar pressão de forma desigual, vai acabar desalinhando todos os lados. É muito melhor usar um grampo específico para esse trabalho e manter tudo junto. Aplique um pouco de fita de pintor ou fita azul. Basta colocar a moldura deitada contra uma superfície reta e aplicar a fita azul na parte de trás de cada uma das juntas. Quando fechar, a fita vai esticar um pouco e manter a parte externa do esquadro bem firme. Depois que você colocou a fita azul no lugar, pode aplicar pressão com o grampo e aí você tem duas opções. A opção número 1 é um grampo de catraca ou um grampo de cinta. Eles não precisam ser caros. Este custou só 7 libras, o mais barato que achei. Você enrola e aperta. O grampo pressiona os cantos, aproximando as juntas. A segunda opção são grampos de mola. Esses também são muito bons, mas você vai ter que lidar com alguns furinhos nos cantos do seu trabalho. Mas, no geral, eu uso os grampos de cinta com catraca para todas as minhas molduras. E então, enquanto tudo está apenas encaixado a seco, basta conferir se está tudo no esquadro medindo as diagonais e comparando uma com a outra. Se estiver satisfeito, é hora de colar. Alguns podem perguntar, por que ainda não lixou o interior da moldura? Antes de colar, é bem mais fácil lixar a parte interna, principalmente os cantos, do que depois de colar tudo. Minha teoria, se você consegue lixar toda a borda interna sem arredondar onde ela encontra o corte em meia esquadria, que é onde a sua lixadeira pode escorregar, por assim dizer, e acabar arredondando essa borda.
Faça isso antes de colar, se não estiver confiante, assim reduz a chance de erro. Faço isso após colar e lixo manualmente só os cantos para manter o ângulo de 90 graus definido. Neste vídeo, repeti margem para erro várias vezes de forma errada. Na verdade, ter uma margem de erro alta é algo positivo. Usei o termo ao contrário. Quando eu digo que há uma alta margem para erro, na verdade quero dizer que isso é ruim e que há uma grande chance de erro. Desculpa por isso. Ainda quero fazer outra preparação antes de juntarmos tudo. Vou apenas colocar fita crepe neste canto, dos dois lados. Porque essa é uma das áreas que você vai ver, e qualquer excesso de cola pode ser um pouco difícil de tirar desse canto. Cole a fita e remova após finalizar. Dica: faça isso antes de aplicar a cola. Para a sua colagem, basta pegar um pouco da cola para a madeira e misturar com um pouco de água, só para diluir um pouco. Depois, aplique nas extremidades de cada junta. Em 10 minutos, todas as fibras estarão seladas. Ao aplicar a cola real, evita que as fibras absorvam a cola da junta, reduzindo a chance de falha. Depois de colar e prender com grampos, deixe secar por algumas horas ou à noite. Estamos quase terminando. Eu ia deixar essa dica para o final, mas é melhor falar agora. Como em qualquer colagem, quando você estiver aplicando os grampos, não aperte demais a junta. Embora seja bom sair um pouco de cola para garantir cobertura, não deve apertar tanto a ponto de remover toda a cola, pois isso impede que a junta fique bem unida. Acho que com grampo de catraca não vai dar certo, mas grampos tipo F em juntas de topo podem danificar o projeto com voltas extras. Precisamos combater os dois principais pontos fracos das juntas: sua falta de resistência. Agora, existem várias soluções. Vamos começar pela junta de topo. Se você pretende pintar a estrutura, então use o método mais fácil, que é simplesmente um parafuso, seguido de um pino de madeira ou um parafuso escariado. Com massa para madeira, lixe até nivelar e depois pinte. Mas se você quiser que a estrutura fique com um visual limpo, já que não vai pintá-la, então existem algumas alternativas. Quero dizer, você pode continuar usando parafusos e pinos de madeira e simplesmente usar uma madeira de cor diferente para o pino. Isso dá um toque de interesse. Você pode usar um pino de madeira com cola, sem parafusos, ou inserir pinos ou biscoitos na junta antes da montagem. Todas funcionam bem, mas trazem mais complicações do que o necessário, já que estamos falando apenas do básico. Quero dizer, o mais simples de todos pode ser só um parafuso de bolso na parte de trás da moldura. Você nunca vai ver ele pela frente e ainda assim dá bastante resistência. Então, sinceramente, se fosse eu fazendo uma junta reta, usaria furos de bolso ou o pino passado direto. E com uma junta em meia esquadria, você pode usar qualquer um desses métodos que acabamos de mencionar. Ou, como os fabricantes de molduras, basta usar grampos reforçados atrás. Acho que os métodos mais usados por estética e resistência são travessas externas à junta ou chaves atrás. As chaves podem ser qualquer coisa embutida e colada atravessando a junta, dando força extra pela ligação de fibra lateral com fibra lateral. Você pode fazer um furo com uma broca tipo Forstner e colar um disco, ou como eu fiz aqui. Fresa um canal atrás para encaixar uma tira de madeira contrastante, que também adiciona um belo detalhe externo. Mas eu tenho que dizer neste ponto, para as minhas molduras, 99% das vezes eu uso linguetas. As linguetas são simplesmente ranhuras cortadas na parte externa do esquadro, onde você encaixa uma lingueta. Feitas de madeira de controle ou similar, conforme o visual desejado. Colar a lingueta oferece mais área de colagem lateral, aumentando a resistência. Mas há uma coisa a se observar. Certifique-se de que a direção dos veios da lingueta fique atravessada à junta e não acompanhando ela. Assim você garante uma resistência extra. Cortar o encaixe exige habilidade e há diversos métodos para isso. Com ferramentas manuais, use um serrote para cortar o encaixe no tamanho desejado, curvando até 1/3 da profundidade da moldura. Ou faça como eu. Você pode usar uma tupia com um gabarito ou uma mesa de tupia com um gabarito. Isso permite testar formatos de cunhas e usar a serra de bancada facilmente, com ou sem gabarito. Todas essas são ótimas opções. Escolha aquela que te dá os melhores resultados e parece mais segura. Porque uma vez que você tenha feito os rasgos, você pode ajustar as cunhas, adicionar um pouco de cola e depois que secarem um pouco, você pode aparar o excesso.
Agora, a junta que era fraca está forte. Se teve problemas até aqui, não se preocupe. Também passei por isso e incluí soluções para os mais comuns. Estamos perto do fim, mas antes falaremos do acabamento. Use o que te ajuda durante o lixamento, como música ou podcast. Coloque os fones, pegue a lixadeira e suba nas granulações. Lembre-se, horas em um projeto são inúteis se apressar o acabamento. Então, vá com calma e preste atenção especial nesses cantos, porque essas lixadeiras orbitais tendem a arredondar os cantos se você não tomar cuidado, já que elas têm uma pequena depressão no centro da base. Então, eu uso uma lixadeira orbital para uma maior parte da estrutura. Mas eu uso uma lixa colada em um bloco de madeira ou um desses práticos lixadores de cartão só para fazer os cantos, assim mantenho minhas bordas bem definidas e quadradas. E por último, ao lixar, tente lixar de forma uniforme, porque se você lixar uma borda mais do que a outra, vai perceber que o próprio canto sai do centro. Se isso acontecer com você, basta lixar a borda adjacente que ela volta para o centro, e aí é só aplicar o acabamento. Se você, assim como eu, fez isso com sobras de madeira um pouco mais feias, pode tingi-las. Ou melhor ainda, se divertir um pouco e pintá-las. Explorei meu lado criativo e escolhi o preto. Tentei, mas para uma madeira mais bonita, a decisão é sua. Laca dá brilho. Óleo ou óleo de cera dura dão acabamento acetinado. Prefiro o último para molduras. Agora você pode colocar a arte, mas ainda falta escolher o envidraçamento. Pessoalmente, eu prefiro acrílico em vez de vidro, mas para esta moldura em particular, acontece que eu tenho um pouco de vidro sobrando daquela moldura antiga que eu te mostrei. Mas normalmente, eu realmente prefiro acrílico porque ele é menos quebradiço, é mais fácil de guardar e mais fácil de cortar. Mas, dependendo da sua preferência, tanto o acrílico quanto o vidro podem ser encomendados online e cortados sob medida. E, neste caso específico, a moldura antiga que eu desmontei também tinha um fundo, mas normalmente eu pegaria um compensado de 3 milímetros e usaria isso. E só lembrando, se você tiver uma arte delicada que vai montar, esse fundo, livre de ácido, é o ideal. Para fixar, precisamos de pregos ou pinos. Este aplicador de pontos para a moldura mudou tudo para mim. Se for fazer mais de 4 molduras, essa ferramenta é essencial. Facilita e agiliza o trabalho. Os pinos são bem firmes. E então, finalmente, para pendurar a moldura, eu só adiciono esses anéis em D e amarro um fio entre eles. Mas existem outros métodos de pendurar e aí está pronto. Mas lembre-se, eu prometi mostrar uma técnica que é a mais fácil de todas, para todos os iniciantes e como um bônus para quem já não é iniciante. Usar a serra de mesa para cortar rebaixos aproveita melhor as sobras. Para iniciantes, se usar 2 sarrafos iguais, uso os que retiro para fazer a bateria. Colo os 2 em L, alinhando a linha de cola com a borda reta do sarrafo. Então, o que vamos ter no final é exatamente o que tínhamos antes, depois de cortar os rebaixos, e você não precisou cortar nenhum rebaixo. Se você corta um ângulo de 45 graus com confiança, faça e terá uma moldura. Se só consegue cortar 90 graus, faça assim. Você precisará ajustar um bloco de madeira para preencher o espaço, mas ainda acho que ficará bonito. Essa é a primeira parte da conclusão do vídeo. Esse é o método mais fácil para iniciantes em molduras, mas preciso acrescentar outra parte. Se você tem as ferramentas e se sente confiante em usá-las, então a melhor junção, como você pode esperar, é a junção em meia esquadria de 45 graus. A melhor maneira de cortar os seus rebaixos é usando a serra de bancada, desde que você se sinta confiante e seguro fazendo isso. E eu recomendo que qualquer iniciante que esteja começando tente seguir esse processo enquanto aprende. E é bem provável que conforme você continua construindo no seu hobby de marcenaria, uma serra de bancada vai se tornar praticamente essencial. Mas, como tudo, existem outras maneiras de fazer o trabalho. Você pode usar uma serra de trilho com uma MFT ou serra de esquadria, mas durante a montagem das molduras surgem problemas comuns. Vamos abordar esses pontos agora. Os encaixes em esquadria não se alinham bem. Isso acontece. Se as folgas forem grandes, provavelmente seus ângulos estão um pouco errados. Eu recalibraria minhas ferramentas e tentaria novamente. Pequenas folgas podem ser preenchidas com uma mistura de serragem e cola ou até mesmo massa para madeira em casos de espaços minúsculos. Eu apenas colocaria um pouco de cola e depois lixaria um pouco de pó por cima.
Folgas bem na ponta do encaixe, em meia esquadria, desde que não sejam muito grandes, podem ser fechadas com um pouco de cola e um polimento. Aqui você dobra as fibras para fechar a folga. Por fim, meu favorito, um pouco de torção na moldura causada por grampos desalinhados. Use a plaina manual para nivelar os cantos levantados. Se tiver uma número 5 ou maior com base longa, gire em círculos para abaixar o ponto alto, desde que a plaina apoie todos os cantos. Eventualmente, isso vai nivelar a moldura, então vire-a e faça o mesmo do outro lado. Para ser sincero, isso só exige prática e uma plaina bem regulada. Algumas dicas aleatórias. Essa pode parecer um pouco óbvia, mas se você está começando a se acostumar com suas ferramentas, comece com uma moldura menor em vez de uma maior. A chance de erro aumenta conforme o tamanho da moldura. Erros acontecem, não espere perfeição de fábrica. Ela começou perfeita e olha como está agora. Faça uma moldura que você goste, em um estilo que você goste, com uma madeira que você goste, e depois olhe para trás e sinta orgulho do que você fez. Substitua as mais antigas para economizar dinheiro com vidro e placas de fundo, e uma rápida sobre custos. Essa moldura, quando era nova, me custou 20 libras. A moldura para substituir custou libras 12 de madeira, libras 10 de acrílico e 3 libras de placa de fundo, ficando um pouco mais cara. Trabalhei a madeira do bruto até aqui, desgastando ferramentas. Leva cerca de um dia para terminar. Espero que concorde que a diferença é enorme. Sinceramente, isso é importante aqui. Não acho comum que fazer algo sozinho seja mais barato do que comprar em grandes lojas de decoração. Personalização, qualidade, visual, você entende. Mais importante é a diversão de construir e o orgulho que sente. Ao olhar para a foto ou obra na moldura, essa é a verdadeira vitória que não tem preço. Experimente! Espero que isso tenha te ajudado ou inspirado a ir para a oficina nos próximos dias. E se você for, espero de verdade que aproveite o que quer que você construa. Eu sei que esse vídeo foi mais um longo, cheio de detalhes. Eu realmente agradeço se você chegou até aqui. E se você gostou, bom, tem alguns vídeos parecidos ali em cima. Se você clicar, a gente se vê por lá.